Graças e paz para todos os alunos. Vamos então aí mais uma unidade do nosso livro de homilética. A quarta unidade do nosso livro, na página 69, onde trata sobre a estrutura do sermão. Nós já falamos algumas coisas sobre a estrutura do sermão. Queremos só aqui relatar que qualquer explicação ou explanação de assunto ou preleção requer organização, ordenação lógica e clareza. Então, logo, o sermão deve ser didático, ou seja, deve-se usar de artifícios que permitam a assimilação do texto, ou seja, aquilo que está sendo pregado tem que ser muito claro, o pregador ele tem que ser objetivo, não pode fazer rodeios, não pode ficar em cima de uma informação sem que ele não conheça, né? Nós usamos uma linguagem que quando o pregador ele não tem domínio do assunto que está sendo pregado, ele fica patinando em cima do sermão, ou seja, ele não sai daquele assunto, ele fica repetindo aquela informação que está sendo passada na pregação. Então, para que se evite isso, é bom que o pregador tenha conhecimento de área daquilo que está sendo pregado e a escolha que ele fez. Porque o pregador, quando ele vai trazer uma mensagem, obviamente, mesmo sendo inspirado por Deus, mesmo tendo toda a questão da espiritualidade, mas existe um mecanismo humano que é a questão da preparação, da organização do sermão. Logo, quando eu falo da organização e o planejamento, logo estou falando sobre a questão do texto, do tema, dos tópicos do sermão e qual o sermão. Ele vai estar pregando o quê? Está pregando sermão textual, sermão temático ou expositivo? Vamos ver então aí o que o escritor ele trata sobre esse assunto relacionado aí aos tipos de sermão. Vamos então aos tipos de sermão. Temos aí então na página, deixa eu voltar aqui, na página 78 nós temos aqui os tipos de sermão. Tradicionalmente encontramos praticamente todas as obras sobre a homilética, 3 tipos básicos de sermão sobre os quais falaremos a seguir. Sermão temático, está aí na página 78, no finalzinho, sermão temático, sermão textual e sermão expositivo. O sermão temático, ele consiste em uma apresentação pautada em um determinado tema ou assunto. Então, onde está o teu Deus? 3 coisas para se ter uma vida próspera espiritual, por exemplo. As 3, aí tem um exemplo aqui no livro, na parte 79, sermão temático, as 3 irreversíveis leis da vida. Aí se tem aqui o tema, o texto bíblico e a introdução. Então vamos observar, está sendo bem dividido aqui, baseado em Apocalipse capítulo 20, de 11 a 15. Depois nós temos aí o corpo do sermão, que trata do primeiro tópico, segundo e terceiro tópico, indo aí até o 4º tópico. Isso o sermão temático. Esse livro aqui, O Pregador Eficaz, do pastor Leonardo Cabral, ele trata sobre esse assunto também relacionado a sermão. Eu vou dar um exemplo aqui de um sermão que não tem no livro do curso, mas que serve como reforço aí. Baseado em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Um sermão temático. Chegai-vos a Deus. Então é um tema para um sermão temático. Chegai-vos a Deus. E aí o pastor Leonardo Cabral orienta sobre o primeiro passo para se aproximar de Deus. Segundo passo, decida-se para Deus. Terceiro passo, renda-se a Deus. E fecha com a conclusão. Então é bom lembrar de que todo sermão ele tem o texto, o tema, a introdução, o corpo do sermão, que
os tópicos, primeiro, segundo ou terceiro, necessariamente, ou quarto. Alguns sermões têm primeiro e segundo tópico somente, e a conclusão é muito importante que se faça a conclusão. Terceiro tema para um sermão temático: o poder pertence a Deus. Mesma coisa. Qual o texto? Salmo 62, versículo 11. Introdução, primeiro tópico, dimensões do poder de Deus. Segundo tópico, como se revela o poder de Deus. Terceiro tópico, operosidade do poder de Deus. E a conclusão. Mais um exemplo de um sermão temático, um tema. O Deus imutável. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Introdução, primeiro tópico, o caráter de Deus é perfeito. Segundo tópico, Deus não sofre transformação. Terceiro tópico, em Deus não há sombra de variação. E fecha com a conclusão. Então, um exemplo aí de um sermão temático. Vamos aí para o sermão textual aqui no livro do curso. O sermão textual consiste numa apresentação totalmente pautada no texto bíblico. Vai obedecer rigorosamente aquilo que está sendo inserido no sermão textual. Onde, que, quem e por que foi escrito ali aquele sermão, aquele texto. Josué capítulo 1, versículo de 1 a 9. Rigorosamente vai se obedecer. Se o texto é João 1 a 9, vai fechar de 1 a 9. A introdução e também a conclusão. Vejamos aqui outro exemplo aqui de sermão textual. A segurança do crente. Segundo Samuel capítulo 22, versículo 3. Deus é o rochedo do crente. Deus é o escudo do crente. Deus é a força do crente. Deus é a salvação do crente. Deus é o alto retiro do crente. Fechou aqui com 5 tópicos. E a conclusão. Mais um exemplo de tema de sermão textual. A palavra de Deus e o crente. Baseado em Romanos capítulo 10, versículo 8. Primeiro tópico, está junto de ti a fiel companheira, no caso da palavra de Deus. Segundo, a palavra de Deus na tua boca é fonte de bênção. Terceiro tópico, a palavra de Deus no teu coração é forte, o forte depósito. Mais um exemplo de um tema de sermão textual. A chave, a porta e o tesouro da vida cristã, baseado em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Obviamente, os tópicos: a chave, a fé, a porta, a esperança, o tesouro, o amor. E fechando assim com a conclusão: fé, esperança e amor. 3 virtudes, 3 valores, 3 poderes, os quais devem ser experimentados pelos verdadeiros cristãos. Modelo de sermão com divisão sintética ou chamado sermão expositivo. No sermão expositivo, nós temos aqui Laodiceia, a igreja rica, mas miseravelmente pobre. A base aí do sermão expositivo, baseado em Apocalipse. Outro exemplo aqui de sermão expositivo. O sermão expositivo, para quem não tem assim, muita especialidade, não é especialista dentro da área, é bom lembrar de que para se pregar um sermão expositivo vai exigir mais planejamento, permitir interpretar de forma fiel o texto, permitir fazer uma análise profunda do texto e possibilita estabelecer pontos que ligados devem obedecer rigorosamente à ideia principal do texto. Temos aqui mais alguns exemplos de sermão expositivo. Modelo de sermão expositivo. Lucas capítulo 10, versículo 30 a 34. Primeiro tópico, a estrada da vida. Segundo tópico, as desventuras da vida. Terceiro, os indiferentes à tragédia da vida. E quarto, os compassivos na estrada da vida. E a conclusão. Mais um exemplo de sermão expositivo. Nós temos aí um julgamento improvisado, baseado em João capítulo 8, versículo de 1 a 11.
primeiro tópico, ela foi acusada. Segundo, ela foi defendida. Terceiro, ela foi absolvida. E fecha-se com a conclusão. Mais um exemplo de sermão expositivo: o encontro com Cristo. João capítulo 4, de 4 a 15. Obviamente, falando da mulher samaritana, foi um encontro pessoal, foi um encontro elucidativo, foi um encontro saciador da verdade e fecha-se com a conclusão. Mais exemplo de sermão expositivo: a carta à igreja em Éfeso, Apocalipse 2, de 1 a 7. E fechando aqui mais um exemplo de sermão expositivo: a conduta do crente no mundo, baseada em Efésios capítulo 4, 17 a 32. Então são esses parâmetros que obedecem fielmente aí, tanto o sermão temático, textual expositivo, vai exigir do pregador que ele tenha conhecimento do assunto, domine o assunto, e além da unção, além da ação de Deus como instrumento, como porta-voz de Deus ali naquele momento, ele precisa saber que ele vai pregar. Então, nesse caso aqui chegamos ao fim da abordagem sobre a matéria de homilética, que é considerada a arte de pregar, ou seja, de utilizar os princípios da retórica, com a finalidade específica de falar sobre o conteúdo da Bíblia Sagrada. Deus abençoe. Agradeço aí por vocês estarem conosco mais uma vez nesse módulo aqui de homilética. A gente fecha esse módulo e, querendo Deus, vamos estar finalizando com a penúltima matéria, desse módulo, que é seitas e heresias. Então, no outro módulo, estaremos falando sobre seitas e heresias. Que Deus abençoe. Foi muito bom estar com vocês. Que Deus abençoe a todos os alunos de uma forma especial. Em nome de Jesus. Amém.